que fundamentalmente ocorreu desde os anos da década de 70 para cá, num processo, no início, lento, mas profundo. 1973 marca um momento de crise estrutural muito profunda do capitalismo. Que, grosso modo, de maneira sintética, a empresa automotiva taylorista e fordista, que o Charlie Chaplin tão magistralmente nos apresenta nos tempos modernos, ela não desapareceu, mas ela é hoje completamente diferente. Basta dizer que a Ford, a primeira fábrica automotiva instalada no Brasil, não existe mais no Brasil. Alguns anos atrás, ela deixou de ter uma fábrica montadora aqui. Por que isso ocorreu? No contexto da crise estrutural, Fabiola, nós tivemos o neoliberalismo, a financeirização do mundo, o capital financeiro é quem comanda este universo, e o setor de serviços, que era majoritariamente público. Eu sou de uma geração que a educação era pública, a saúde pública, a água era pública, a luz era pública, as estradas eram públicas, a previdência era pública, tudo isso hoje é privado, foi privatizado, e com alta rentabilidade, com altos níveis de lucro e altos índices de extração de sobretrabalho, do mais-valor. Quer dizer, isto mudou, porque nós tivemos, a partir dos anos 80, 90, 2000, a industrialização do setor de serviços. Eu nunca usei nos meus livros, Fabiola, a expressão sociedade pós-industrial. Eu considero um equívoco, porque o que nós temos agora é um setor, o de serviços, que no passado era público e raramente privatizado, vamos pegar os anos 30, 40, 50 do século passado, e hoje é raro o que dele se mantém público, é raro, é cada vez menor. Exército, polícia, judiciário, legislativo, nas chamadas atividades lucrativas, todas elas foram privatizadas. Isto gerou o que eu chamei, num livro que eu publiquei em 2018, a primeira edição, O Privilégio da Servidão. O subtítulo é O Novo Proletariado de Serviços da Era Digital. Nós tivemos a expansão, call center, por exemplo. Se nós estivéssemos falando aqui 2004, 2005, o setor que mais se expandia no Brasil nos serviços privatizados era o call center. Indústria hoteleira, comércio, tá certo? Hipermercados, shoppings e, neste período também, sem que nós nos apercebêssemos desse processo, as plataformas começaram a nascer, só que elas não tinham visibilidade. A Amazon iniciou vendendo livros em 1994, 95, tá certo? A Uber inicia a sua proposta de criar, né, um sistema privado de transporte individual em 2009 e 2010. Amazon Mechanical Turk em 2004, 2005. E, de repente, a coisa explodiu. Como o contexto era de altos níveis de desemprego, o que se passou? Tá certo? As empresas plataformizadas deram o pulo do gato. Eu chamo do golpe Frankenstein, para lembrar o magistral romance da Mary Shelley, tá certo? Ou seja, você tem alta força sobrante de trabalho, desempregados e desempregadas em todos os países do mundo, do norte ao sul, muito mais intensos, naturalmente, no sul global, mas também no norte. Tá certo? Você tem uma explosão tecnológica, que nós estamos falando aqui há 15 minutos, algumas milhares de inventos já foram feitos nesses 15 minutos no mundo, porque é China de um lado, Estados Unidos do outro, Japão, é Alemanha, quer dizer, é uma coisa, é o moinho satânico, que disse o Cal Polanyi no século passado, hein? E isto fez com que as empresas dessem o pulo do gato, o golpe Frankenstein. Vamos assalariar sem dizer que são assalariados. Vamos proletarizar sem dizer que são proletários e proletárias. Vamos empregá-los sem assumir a condição de empregador. Por quê? Para não pagar os direitos do trabalho nos países onde essas empresas adentraram e para não pagar também a tributação. E isto é o setor de emprego que mais se expande no mundo. Há semanas atrás, o CEO da Uber nos disse que a Uber tem hoje em torno de 8 milhões de pessoas trabalhando no sistema de transporte privado. Nenhum desses 8 milhões que fazem o transporte privado, nenhum deles tem nenhum direito do trabalho. A classe trabalhadora hoje é mais complexa, mais heterogênea, mais fragmentada. Isso eu apresentei nos livros Adeus ao Trabalho, uma pergunta e os sítios do trabalho. E,
como mostrei mais recentemente nos meus trabalhos mais recentes, ela expandiu um proletariado de serviços que nós não conhecíamos na medida em que transformou capitalisticamente essas empresas. E veja, combinando alta tecnologia, um entregador não faz nada sem um celular e sem um algoritmo comandando um entregador ou uma entregadora, ou um motorista ou um motorista, e ele não tem o menor controle desse algoritmo. E esta alta tecnologia convive com níveis intensos de exploração do trabalho. Nenhum desses motoqueiros hoje no Brasil, nenhum, não. Na média, porque sempre há exceção, mas na média, são jornadas muito acima de 8 e 10 horas por dia, às vezes sem descanso semanal. Eles não têm sequer descanso, férias, 13º, aquilo que as trabalhadoras domésticas, com muita luta, conseguiram, né, há mais de 10 anos, 10, 12 anos, aquilo que os trabalhadores brasileiros e trabalhadoras vêm lutando desde os anos 30, para não falar dos anos anteriores. Esta é a questão. Nós estamos num momento de precarização estrutural do trabalho em escala global.